Mas deixa eu te Tem falar. muita história. Mas assim, você começou com o Zeca Sim. vereadora, você prefeito, mas Lorival na época... Zeca prefeito e eu vereador. Zeca prefeita, você vereador, e Lorival sempre na época ainda aparecia como a maior liderança Sim, do grupo. sim. Mas aí você ganhou 2 eleições para vereador, ganhou a primeira, ganhou a segunda, mas nessa primeira me parece assim... que Zeca não te deu muita oportunidade. É isso que o pessoal falava na época, né? Zeca não te deu muita oportunidade. Né? É isso mesmo? Ou você vê de outra forma? Não, porque o que ocorre? Num processo, né, eu até preciso voltar atrás. Né? Eu repito, assim, só para ficar bem claro, Zeca não te deu oportunidade, que eu digo, para atuar dentro do governo em algum cargo, em alguma secretaria. Sim. Por conta do contexto. Então, por exemplo, eu saio de Penalva para São Luís, decidido a ir morar lá, ir estudar e voltar como candidato. Mas existe um processo nesse interstício de tempo que muita gente não conhece, é que ali eu reconstruí minha vida. Eu estava com 2 empregos bons, né? Já tinha meu apartamento. Ganhou né? muito dinheiro. Começou, não muito, mas eu tive uma época boa, que foi a época que começou aqueles programas do governo Lula, né? Da aquisição de apartamentos em 30 anos, né? Com parcelas bem adaptáveis, bem populares, isso, apartamentos populares. Então eu estava começando a organizar minha vida e estava apaixonado também em São Luís, né? Minha vida amorosa estava lá em São Luís. Então eu digo, rapaz, eu não vou mais voltar para Penalva. Estava com aquela decisão, não vou mais voltar para Penalva. E aí tudo acontece, por isso que eu acho que é Deus mesmo, era um caminho traçado que eu tinha que viver isso, né? E aí tudo acontece, aí eu me desmotivo, eu tinha, trabalhando na Gol, e a Gol tinha uma regra que você não podia pegar a advertência, porque se você fosse ter uma promoção, isso era barrado pela sede em São Paulo, né? E eu, num voo da madrugada, nós tínhamos 2 voos que a gente fazia, um Fortaleza-Brasília e outro Imperatriz-Fortaleza. E eu acabei fazendo lá a chamada do voo e na hora de fazer a conferência do cartão, deixei passar 3 passageiros com o mesmo destino Brasília, com o mesmo destino Brasília. Era Imperatriz Brasília, Fortaleza Brasília. O mesmo destino, né? Mas para a questão da bagagem, a bagagem desce aonde você tem a escala. E aí, esses passageiros chegaram em Brasília, eu passei o passageiro do voo de Fortaleza logo pelo voo de Imperatriz. E aí esses passageiros chegaram, mas a bagagem deles não chegaram porque estavam no voo, que ainda ia ser em outro horário, né? E isso gera, quando chega lá, que não chega a bagagem, o passageiro gera uma reclamação, e isso gera na época era a Anatul, esqueço agora o órgão técnico dentro do aeroporto que faz aquela averiguação. Então isso leva uma reclamação para a empresa e que traz uma reclamação e que vai para o histórico da base. E a gente recebia PPR, né, que era a divisão dos lucros da empresa, né, no final do ano. Então a base que tivesse tivesse dado menos problema, que tivesse que reportassem menos aos órgãos de controle, ganhava mais PPR. Então isso era uma disputa muito grande, menos reclamação. E aí eu deixei passar esses 3 passageiros, né? A gente só foi ver isso no final da conferência e a bagagem que não chegou. Aí eu peguei uma advertência por conta disso. E aí veio o meu pedido de promoção, que estava, né? Eu já tinha mais ou menos 2 anos e pouco de casa, e aí esse gerente, Ronildo, tu tá aqui no processo de promoção, tu vai subir de cargo, tal, beleza. E eu estava ímpar motivado com isso. Quando o gerente, de fato, pede a minha promoção, e aí isso sobe para a central em São Paulo, aí tá lá no meu histórico a advertência. A advertência é simples, só por ter passado esses passageiros, né? E aí foi negada a minha promoção. Isso caiu assim como um desânimo, um balde de água fria sobre mim. Aí eu disse, rapaz, mas que coisa, eu não conseguia mais ter a motivação para trabalhar, mesmo à época sendo um salário muito bom, porque
companhia aérea, aeroporto, à época era algo assim dos olhos de todo mundo dentro de São Luís, né? Porque São Luís geralmente o mercado é comércio, né? Muito escravo, lá na Gol eram só 6 horas, né? Com muitas vantagens, então eu estava hiper motivado, né? Já organizando toda a minha vida em São Luís, então eu digo, minha vida é aqui. E aí veio isso e aconteceu e essa promoção não saiu. Não saindo essa promoção, isso foi assim, né, me desmotivou total e eu não consegui mais caminhar dentro da empresa com isso. Aí foi que eu tornou vir aquilo, rapaz, eu vou me embora, vou para penal, vou ser candidato mesmo e tal. Aí conversei com o gerente, ele gostava muito de mim, entendeu o processo que aconteceu, né, até achou injusto e tudo. Aí foi que a gente fez o meu desligamento e eu vim de fato. Aí a candidata era a Zeca. Tu imagina que Zeca já estava caminhando há mais de 2 anos, porque o governo Nauro ele começou a ter problemas dos 2 últimos anos, né? Os 2 primeiros anos do governo Nauro foram muito bons, excelente, de avanço e tudo. E os 2 últimos anos ele começou a ter... Eu não diria excelente, mas assim, Nauro estava naquela onda da popularidade. Da popularidade ainda da eleição. 2 anos ele estava desfrutando da popularidade. Aí... Do conforto que a eleição dá, né? Você ganhou e todo mundo fica respeitando ali e tal. De fato. Então, assim, e Zeca começou a caminhar, né, muito quando começou a ter a fragilidade, os atrasos de pagamento, toda aquela situação. O governo começou a ter muita dificuldade. E eu não estava aqui com ela, porque eu trabalhava em regime de plantão na Gol, né? Então eu trabalhava às vezes numa escala de 3, folga 1, 4, folga 1, 5, folga 1. Então eu folgava dia de segunda-feira, era dia de quarta-feira. Era muito difícil eu ter uma folga de final de semana, até porque eu optava para trabalhar o final de semana, porque um domingo e feriado era 150%, né? Ainda é até hoje pela legislação trabalhista, né? Então eu optava por trabalhar sempre nos finais de semana que eu ganhava mais. E aí eu tinha folga às vezes uma quarta-feira, uma quinta-feira, não dava para vir, né, gastar ali pagando uma passagem só para chegar e voltar no outro dia. Eu acabava não vindo. Eu passei mais de ano sem vir em Penalva, né, sem pisar em Penalva mesmo, sem vir. E aí Zeca caminhando. E aí estava caminhando com ela todo mundo, que eram os pré-candidatos, todo o grupo. E ela já tinha esse entrosamento com todo mundo. Então, eu, de fato, vim ter um contato com o Zeca a partir da decisão que eu seria candidato, que Lourival, lá na UDI, me despachou, que era para mim não vir, mas eu tomei a decisão, Louro, eu vou ser candidato, saí da UDI. E quando decidi sair da Gol, aí eu procurei Zeca. Ela era candidata, ela, não, Ronildo, pode vir, vem, te filia e tal. Então, eu tive pouco tempo. Dos 3 meses de campanha, e aí era ela para um lado, eu para outro, a gente tinha poucos momentos de convivência, né, porque a campanha cada um tem que se virar. Então, de fato, não gerou uma liga ali muito grande com ela. Aí nós ganhamos eleição, eu me elegi vereador, ela se elegeu prefeita, e aí eu passei a ter um contato maior com o vice-prefeito, com o Ivaldo Júnior na época, né? E aí toda a minha relação política era com o Ivaldo. Eu até cheguei a dizer para ele, ó, Ivaldo, se tu romper com o Zeca, eu fico contigo e tal. Era, sabe, eu olhava assim para Ivaldo mesmo de cima para baixo ali, Ivaldo, aquele cara e tal, imperioso. Bota, né? E tira, bota e tira. Tal, bota e tira. Botou e tirou. E aí era da linha que eu já era apaixonado, que tinha vontade de fazer, que era direito, né? A época ainda não estava fazendo. Ainda foi trabalhar com o Ivaldo ainda. Então, Ivaldo estava surfando também, era vice-prefeito, mas tinha muito corpo, né? Tinha muita força ali com a gente. E aí, beleza, Zeca começa a governar, é natural, eu compreendo hoje por isso, porque eu passei, é muito traumático a montagem de um governo, muito traumático, porque você equacionar interesses ali, e você começa a montar e ter muita gente zangando, muita gente saindo, e você tentando resolver aquilo, e tendo que governar, botar as coisas para frente. Então, eu fiquei distante de Zeca nesse processo, né? Então, de fato, aí Simas Neto foi para a secretaria, Franciele não foi para a secretaria, mas eu não fui também, nem foi tanto por falta só por não ter esse contato todo com ela. Mas é porque logo em seguida, quando eu cheguei na Câmara, foi percebido que eu tinha um perfil de persuasão, de defesa, de esclarecimento das coisas que as pessoas conseguiam compreender muito bem, né? Quando eu falo sobre qualquer fato, quando eu esclareço algo, as pessoas conseguem compreender muito bem. Então, Zeca entendeu que não tinha como me tirar. E aí foi que eu passei a ter valor, né? Pensa-se que eu não tive valor porque não fui para a secretaria, mas aí eu fiquei mais importante para a Zeca na Câmara, porque era naquele momento 3, que eram 9, né? Nauro elegeu 3, Edmilson elegeu 3 e Zeca elegeu 3.
Aí sai Simas Neto e Franciedno e fica eu, assumo Isoca e irmã Cleide de suplente. Então, eu que passei a conduzir o processo. Então, quando eu estava na Câmara, os vereadores respeitavam, batiam ali com mais classe e tal. Quando eu não estava, neguinho, pá, eu esperneava e arregaçava a perna de Zeca de um... E aí, quando eu voltava no outro dia, neguinho até brincava, agora fala, tá aí, Ronildo tá aí, agora diz e tal, não sei o quê. Então eu passei a ter um papel muito importante, que aí eu também, eu acho que a minha vida política, ela ela foi bem pontuada, bem realmente escalada, e eu acho que a Câmara foi um processo muito importante para mim, né? Porque aí no governo de Zeca, na linha de defesa, me deu uma introdução, um fortalecimento dentro do grupo Chá de Cuia muito grande. Eu passei a ter uma identidade mesmo, sabe? Eu passei a ser odiado pelo grupo de Nauro e pelo grupo de Edmilson, mas amado e ovacionado pelo grupo 11, pelo grupo Chá de Cuia, porque eu fazia uma defesa muito enfática, muito, né, direta ali do grupo, né, do governo Zeca. Então eu ganhei esse espaço, né? Então a Câmara, ela foi muito importante, e aí isso se seguiu depois com o governo Edmilson, e aí vindo também, eu não participei do processo de greve de Nauro, né, que vocês conduziram. Na verdade não teve uma greve no governo do Nauro, deixa eu ver, eu acho que a gente fez um ato público, fizemos manifestação com acampamento na porta da prefeitura, mas eu não lembro. É porque eu fui presidente do sindicato só os 2 primeiros anos do governo do Nauro. Os outros 2 foi com a Narjara. Eu lembro de um ato público na porta da prefeitura, inclusive você estava lá. Sim. Mas eu não lembro se foi... Não, teve uma greve no governo do Nauro. Teve. Né? Isso. Mas deixa eu te falar outra coisa aqui. Eu acho que está explicada essa ideia de você não ter muito espaço no governo da Zeca, primeiro porque era uma coisa muito embrionária ali com a Zeca, né? A tua relação maior, como você explicou, não era com ela, mas ao longo do governo você foi ganhando espaço e melhor aproveitado dentro do parlamento, né? Aproveitaram-se do teu poder de oratória e você aproveitou muito bem esse espaço para amadurecer politicamente, né? E assim, era líder do governo, né? Líder do governo. Líder do governo. Então, mas aí as coisas foram acontecendo, e aí como é que nasceu essa ideia? Quando é que nasceu essa ideia de eu quero ser prefeito de Penal? Porque era assim, algo muito grande, muito jovem, e também ainda não tinha muito corpo financeiro, né? Vereador não ganha muita coisa, apesar do pessoal aí fora achar que é um rio de dinheiro. Vereador não ganha tanto assim, e as demandas chegam primeiro no vereador. É muito pedido, é muita coisa, né? Então, quando é que nasceu essa ideia de ser prefeito de Penal? E quais foram as costuras para preparar esse caminho, né? Assim, a ideia que se tinha na época é que o herdeiro natural era o Simas Neto. Era o Simas Neto. Simas Neto, secretário de Educação, o super poderoso. E isso no governo Zeca que eu estou falando, secretário de Educação. Depois, a Zeca sai, ele se torna gestor da Unidade Regional de Educação. Como é que se deu esse negócio, essa construção? Esse atrito com o Simas Neto, ele já foi estratégico, é o Ronildo atuando, dizendo assim, vou costurar aqui, porque assim, o Maquiavel ele ensina muita coisa do campo da política, independente de qualquer outra coisa. Já foi pensado, foi acontecendo, e aí, pá, Ronildo lá na frente, candidato a prefeito. É impressionante isso, né? Porque até parece assim que quando você analisa a minha história, parece que assim, é uma coisa assim milimetricamente pensada, né? Algo muito estrategicamente construído, e não é, né? O Simas hoje deve estar nos ouvindo, é nosso aliado, sabe disso, né? Eu nunca fiz nenhuma ressalva, nunca fiz nenhuma recusa, nunca tive nenhuma oposição à liderança de Simas Neto, né? E é um grande profissional, um grande líder, e não havia nenhum problema. Só que o que aconteceu? Nós tivemos um processo que Zeca perde a eleição, né? E
saí muito desanimada dessa eleição e achava até que não seria mais candidata, né? Eu também estava muito desiludido com o processo, com a vereância, né? Eu já tinha feito assim uma reflexão, e aí nesse período eu já estava fazendo direito, né? Eu iniciei direito em 2010, aí eu fiz 2 períodos, tranquei para concorrer à eleição de vereador em 2012, a reeleição de 2012, me reelegi, mas fiquei muito desidratado com a perda de Zeca, tive que vender carro, fiquei devendo muito. Então, assim, eu fiquei 2 anos pagando conta dessa eleição de 2012, né? E fazendo uma avaliação de que não compensava mais, né? E aí eu tomei a decisão, rapaz, eu vou me formar, né? Eu tenho muito potencial, todo mundo acha que eu tenho muito potencial para advogar, né? O direito tem um campo muito amplo de atuação, então eu vou aqui me formar, focar nos meus estudos, vou me formar em direito, vou advogar e seguir minha vida. E isso era uma decisão tomada. Mas aí está posto o governo de Edmilson Viegas, né? E Edmilson governando, aí começa a ter problemas com a Câmara, né? A gente abre, naquele momento ele faz uma licitação de 1.418.000 para reformas e ampliações de escola, a gente não vê, o contrato estava em vigor e naquele momento a gente não via as reformas e manutenções acontecerem, né? O vereador Mesaque, na época, nós avaliávamos, olha como esse processo ele é longo, vocês precisarão ter um pouco de paciência. Mesaque ganha eleição nessa conjuntura junto com a gente. E Mesaque, na época, tinha um dinheirinho, andava de Hilux, tal, tinha um dinheiro, né? Tinha uma Mesaque empresa do povo. Mesaque do povo, tinha Boas dinheiro. Boas relações, tinha dinheiro, tinha uma carta de DPVAT muito grande. Tanto que Mesaque tinha dinheiro que me emprestou, na época, 5.000 para mim concluir minha casa lá do Descanso, que eu tinha feito um empréstimo na Caixa Econômica, né, e estava fazendo ali lentamente a minha casa. Eu tinha decidido, eu não vou mais para a eleição, então eu vou pegar aqui e investir agora na minha casa, que eu passei 4 anos do primeiro mandato do governo Zeca e não fiz casa, não tinha casa para morar, né? Morava com minha mãe. Então eu digo, eu vou fazer minha casa. Decidi fazer no Descanso, lá no povoado que eu nasci, no povoado da nossa origem, uma terra do meu pai, né, que é de herança hoje nossa. E aí eu resolvi fazer essa casa. Fiz um empréstimo, né, na Caixa Econômica, esse empréstimo não deu para fazer. Aí eu vendi meu carro para pagar parte das dívidas de campanha, sobrou 10.000 desse carro. Eu disse, rapaz, eu vou dar entrada em outro carro, depois todo mundo, larga carro de mão. Aí botei esses 10.000 na casa também, comecei a construir essa casa. Fiquei sem carro, mas construí na casa. O dinheiro não deu, o Mesaque me emprestou ainda 5.000. Então, naquele momento, a gente achava que o Mesaque pode ser nosso candidato. O Mesaque se elegeu com a gente aí, Mesaque tem dinheiro para ajudar na campanha, então vai ter que ser Mesaque. E a gente começou a caminhar com o Mesaque e tal. Mas Mesaque tem um perfil, que aí eu acredito que quem conhece, e eu não estou falando mal dele aqui, né, de uma vulnerabilidade, de uma inconstância muito grande. Mesaque muda de pensamento a cada momento. Ele senta contigo ali em uma coisa aqui, se lá na esquina ele encontrar com Ailton, e Ailton disser para ele que aquela coisa é de outra maneira, ele muda e não volta para te dizer aqui que mudou. Então essa inconstância no perfil político de Mesaque, na personalidade dele, também fez a gente achar, Mesaque tem dinheiro, mas não vai dar, né? Não tá gera uma certa muitas desconfiança. desconfianças. Mas aí só uma aspas, então quer dizer que aquela aposta que vocês fizeram, você dispensou, foi por conta dessa da dívida lá de trás, né? 5.000, foi por isso, confessa aí. Rapaz, na verdade a aposta não se consolidou, porque... Mas que doideira aquela aposta, aquela aposta, né? Foi algo... É essa hora que tu fala assim, quando tu diz assim, esse teu perfil corajoso. É porque assim, na política, ou você se posiciona, né, no momento certo, ou você, quando se posicionar, pode já ter um estrago muito grande. Naquele momento, quando eu ouvi aquele áudio de Mesaque para Jacialda, né, desafiando, né, qualquer chá de culha, dizendo que ele tinha 9 casas e que apostar uma não fazia nenhuma diferença para ele, aquilo é um tom muito intimidador e faz o nosso eleitor pensar, para Mesaque deve ter pesquisa mesmo, eles vão ganhar a eleição, porque para Mesaque está apostando uma casa. Então, ali faz com que aquele momento faça o nosso eleitor ficar com medo, e o eleitor com medo, ele recua, ele não vai para a linha de frente. Não se ganha eleição só no grito. Mas é preciso gritar também para ganhar a eleição. Então, eu, naquele momento, sem consultar ninguém, sem
pensar em nada, eu pego e respondo aquele áudio de Mesaque. Digo, Mesaque, quem vai apostar contigo não é qualquer chá de cuia, não. É o líder do chá de cuia, sou eu, Ronildo. Eu não tenho 9 casas, né? Tenho apenas uma, mas essa uma eu aposto contigo e que eu sei que eu vou ganhar, porque eu sei que a gente ganha eleição, nós tínhamos as pesquisas que mostravam que a gente ganhava a eleição, eu confiava na eleição, e a tua casa a gente vai, né, doar para o povo, né, para alguém que está precisando, ou de repente até para funcionar alguma coisa aí pública para o povo. Só que aí a aposta não se configurou, porque aí a gente ficou, né, Teve um né? atraso, e aí esse atraso ele justificou para correr e tal, na verdade ele correu, essa é a verdade. Mas aí veio outra aposta, né, teve um outro eleitor do grupo 12 que me desafiou para aposta, eu fui, também apostei, aí essa eu devolvi, né, porque a esposa veio falar comigo, com o filho, chorando, que ela não sabia, não tinha autorizado aquela aposta e tá. Então eu realmente conversei com eles, né, com o casal, com a criança lá, me comovi, né, com aquela situação e realmente resolvi devolver a casa e abrir mão da aposta. Eu acho que foi uma atitude muito humana da tua parte. Acho que você ganhou muito nesse processo. Tem atitudes na política que você vai somando, porque assim, construir uma imagem é um negócio extremamente complicado, difícil. É mais fácil a destruição da reputação, né? Porque um político ele vive sob ataque, né? Faz parte do jogo, né? E aí foi